A aula de hoje é sobre a integral definida. E é baseado na seção 5.2 do Stuart. E aí eu dividi esse material em material que é teórico, né? Uma parte teórica de conceitos, introdução de conteúdo novo, que foi na parte 1, e agora nessa parte 2 a gente vai dar vários exemplos e resolver alguns probleminhas. Tá? Então vamos começar. Bom, vamos começar dividindo aqui o nosso quadro. Pronto. Então, eu quero começar com uma série de fatos úteis sobre somatórios. Tá? Então, vamos começar com a soma dos primeiros n números naturais. N vezes n mais 1 sobre 2. E, de fato, esse resultado aqui, esse fato, né, a soma dos primeiros n números naturais é n vezes n mais 1 sobre 2, é uma coisa que foi descoberta pelo Gauss, tá? Quando ele tinha 7 anos de idade. É uma dessas histórias lendárias do matemático Carl Friedrich Gauss. A história é que ele estava na escola, num dos primeiros dias de escola da vida dele, com 7 anos, tá? E cada um naquela época tinha uma lousinha preta, né, que trazia consigo para a escola. Tá? E aí a professora disse para as crianças somarem os primeiros 10 números naturais. 1 mais 2 mais 3 mais 4, até mais 10. Né? E aí ela achou muito estranho, porque o Gauss estava lá paradinho, quieto no seu canto, e não estava escrevendo nada. Todas as crianças na sala estavam lá assim, assim muito trabalhando com muito afinco, né, muito concentradas, somando lá os seus números das suas lousinhas, e o Gauss estava com a lousa dele virada para baixo na mesa dele, parado quietinho. Aí ela foi brigar com ele. Mas que história é essa? Eu não mandei você somar os primeiros 10 números, 1 mais 2. Por que você não está trabalhando? Que coisa mais preguiçosa, que absurdo. E ela resolveu pegar a lousa dele e virar para olhar se ele tinha escrito alguma coisa. E ele tinha escrito. Ele tinha escrito o número 55, que está absolutamente correto, que é 10 vezes 11 dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 11, 55. E essa é a resposta correta. E ela ficou assim, com a cara no chão, né? Quebrou ela, sabe? E ele, de fato, acabou mostrando pouco depois que, se você somar os primeiros n números naturais, você tem essa fórmula. Como é que o Gauss fez essa conta? É muito interessante. A conta que o Gauss fez foi assim: 1 mais 2 mais n é a mesma coisa que somar tudo ao contrário. E aí, se você soma, se você chama isso daqui de S, de modo que esse também é S, as duas somas são a mesma coisa, e se você soma cada um desses números aqui, dessas somas, você tem que aqui é N mais 1, mais 2 mais N menos 1 é N mais 1 de novo. O próximo é 3 e N mais 2, que é N mais 1 de novo. Até o último, que é N mais 1 de novo. E isso aqui é 2 vezes a soma que você queria calcular. Aí a pergunta é: quantas vezes o N mais 1 aparece aqui? Bom, aparece 1, 2, 3, 4 N vezes.
Apareceu n vezes n mais 1. Então, n vezes n mais 1 é 2s. Portanto, S é n vezes n mais 1 sobre 2. Foi assim que o Gauss fez a conta dele. De fato, ele começou fazendo a conta com 1 mais 2 até 10. Notou que se ele somasse ao contrário, ele estava somando de fato 11, 10 vezes, e que isso aqui dava 2 vezes a soma. Bom, então isso daqui é Carl Friedrich Gauss, matemático do século XVIII. Um grande matemático, muito importante do século XVIII. Viveu uma longa vida e foi extremamente influente. Então, ele é o oposto do curto e grosso do Riemann. Ele, de fato, é comprido e grosso também, de fato. Mas não é fino. Ok. Bom, então esse é o primeiro fato útil. Nós temos outros fatos úteis. Tá? Então, se você soma os primeiros n quadrados de números, números naturais, a gente já viu isso aqui na aula passada, isso aqui dá n, vezes n mais 1, vezes 2n mais 1, sobre 6. Mostrar esse fato útil não é tão simples, não é nem metade tão simples quanto essa continha aqui que o Gauss fez com 7 anos, tá? Mas também é factível, só que não interessa aqui para o nosso curso. Então, nós vamos usar isso aqui como uma caixa preta. A gente vai usar isso aqui como um fato da vida. E nós também vamos usar como um fato da vida que se você soma os primeiros n cubos de números naturais, tá? O que você ganha é n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, lembrando que a soma dos n primeiros quadrados é a soma de 1 mais 4 mais 9 mais 16 mais e ao quadrado até n ao quadrado. E você percebe que se você somar os primeiros 4, só para vocês acreditarem nessa fórmula, o que seria, no caso, n igual a 4? Que é 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Pela fórmula, com n igual a 4, você deveria ganhar 4 vezes 4 mais 1, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. Então, 20 vezes 9 dividido por 6. Tá? Quanto é 20 vezes 9 dividido por 6? Isso aqui é 20 vezes 3 dividido por 2. 20 vezes 3, 60. Dividido por 2, 30. Tá? E se você somar aqui, você vai ganhar 14 com 16, que dá exatamente 30. Tá? Então, só para vocês verem que pelo menos essa fórmula daqui é crível. E essa fórmula daqui, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que a soma dos primeiros n cubos é n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, de novo, vamos testar essa fórmula com n igual a 4. Então, você tem 1 ao quadrado, mais 2 ao... Desculpa, 1 ao cubo, perdão. Mais 2 ao cubo é 8. Mais 3 ao cubo é 27. E mais 4 ao cubo é 64. Então, se eu somar esses números daqui, o que eu ganho? 8 com 27 dá 35. Né? 35 e 1, 36. 36 com 64 dá 100. Tá? Quanto é que a gente ganha nessa expressão? Com n igual a 4, você ganha 4 vezes 5 sobre 2. 4 vezes 5 sobre 2 é 20 sobre 2, que é 10. 10 ao quadrado é 100. Então, novamente, essa fórmula é crível para n igual a 4. Ok, então nós vamos usar esses 3 fatos úteis aqui durante a aula de hoje. Então vamos começar. O primeiro exemplo que eu quero discutir
O primeiro exemplo que eu quero discutir é o seguinte: eu quero identificar a integral que corresponde a limite quando n vai para infinito, tá? De soma para ir de 1 até n de i vezes π sobre n ao cubo mais i π sobre n vezes o seno de i π sobre n, tudo isso vezes π sobre n. Então, eu quero expressar esse limite aqui como uma integral. Tá? Ok. Para expressar esse limite como uma integral, o que eu deveria estar escrevendo aqui é uma soma para ir de 1 até n do valor de uma certa função f em algum ponto amostral vezes delta x. Então, eu estou procurando aqui quem é f, tá? E quem é esse delta x aqui? E quem é o x e estrela? Então, observe que a dica do delta x está aqui, π sobre n. Que é o número que está multiplicando tudo que está aqui dentro desse colchete. E observe que π sobre n é igual a π menos 0 dividido por n. Por que eu estou escrevendo isso aqui como π menos 0? Porque o x e estrela parece ser o caso de tomar ele como iπ sobre n. Mas esse iπ sobre n corresponde a 0 mais i vezes delta x. E acontece que se eu tomo i igual a n, o i variando de 1 até n, no caso i igual a n, eu fui parar em 0 mais n vezes π sobre n, que é 0 mais π, que é π. Então, o intervalo aqui que a gente deve estar considerando é o intervalo que vai de 0 até π. Certo? Bem, e aí neste caso, o que seria razoável a gente tomar como f de x? Seria o valor x dessa função. Qual é a função que está sendo avaliada no x e estrela? Que é a função elevar ao cubo mais x seno de x. Elevar ao cubo mais x seno de x. Tá? Ok. Então, uma resposta possível é a integral de 0 até π, que eu estou tomando o limite quando ele vai para infinito dessas somas. Então, isso parece estar convergindo para a integral de 0 até π da função x ao cubo mais x seno de x dx. Ok? Eu vou dar uma alternativa para vocês.
Vamos dizer que a gente tome como ΔX... Aqui eu escrevi uma coisa errada. Não é ΔX sobre N coisa nenhuma, é só ΔX. Tá? Vamos dizer que a gente tome como ΔX 1 sobre N. Tá? Aqui eu tinha π sobre N, eu chutei que ia ser π sobre N mesmo. Tá? E que eu vou integrar isso no intervalo 0,1. Ou seja, A igual a 0, B igual a 1. Tá? E aí o meu xi estrela, meu ponto amostral, vai ser o ponto I sobre N, que é 0 mais I vezes ΔX. 0 mais I sobre N. Neste caso, o que eu vou tomar como sendo f de x? F de x vai ter que ser π vezes π ao cubo x ao cubo mais πx seno de πx. Veja que essa função aqui também dá certo escrever esse limite de soma como integral dessa função de 0 até 1, da feita que I π sobre n ao cubo, tá, corresponde a xi estrela ao cubo vezes π ao cubo. É π ao cubo vezes I sobre n ao cubo. I π sobre n corresponde a π vezes xi estrela. E seno de I π sobre n corresponde a seno de πx. E esse π que está aqui fora do meu colchete corresponde ao fato de que aqui fora eu tenho π vezes ΔX. Tá? Então, uma outra resposta correta é a integral de 0 até 1 de π vezes π ao cubo x ao cubo mais π vezes x seno de πx dx. E nós vamos ver numa aula em breve, tá? Numa aula em breve, nós vamos ver o porquê que, de fato, esta integral é igual a essa. A gente acabou de verificar que elas são iguais porque os limites de somas de rimas convergem para o mesmo número. Mas a gente vai achar uma maneira sistemática de passar desta integral para essa. Tá? Enfim, as duas respostas aqui estão absolutamente corretas. Okay? Dúvidas, alguém? Ok. 2. Calcule a integral de 0 até 3 de x ao cubo menos 6x dx. Ah, essa é divertida. Calcule essa integral. Calcule como? Um limite de somas de rima. Então, a gente viu na aula, na parte 1 da aula, a gente viu que se a função é contínua ou se ela tem um número finito de descontinuidades do tipo salto, então a função é integrável. E a função x ao cubo menos 6x é uma função certamente contínua em todo o intervalo 0,3, porque ela continua na reta toda, é um polinômio, tá? E, portanto, ela é uma função integrável.
Isso significa que os limites de somas de rima convergem, tá? O limite existe, é um número, e o detalhe que não é imediato a partir da maneira como a teoria foi apresentada é que não importa quais sejam os pontos amostrais escolhidos, o limite das somas de rima vai ser sempre o mesmo. Então, a gente tem liberdade total de escolher um conjunto de pontos amostrais da nossa conveniência. Portanto, eu vou escolher como pontos amostrais, eu vou começar a montar as somas de rima. Tá? Então, o intervalo é 0,3, A é igual a 3, desculpa, 0. B é igual a 3, então a minha diferença de abscissas, ΔX, vai ser 3 menos 0 sobre N, ou seja, 3 sobre N. E eu vou escolher, isso aqui é uma escolha, tá? XI estrela como sendo XI, que vai ser 0 mais I vezes 3 sobre N, ou seja, 3I sobre N. Tá? I aqui começa em 0 e vai até N. Quando I é igual a 0, 3 vezes 0 sobre N é 0. Então, eu estou parada aqui no A. Tá? Quando I é N, eu tenho 3 vezes N sobre N, que é 3. 3N sobre N, que é igual a 3. Tá? F de x, a minha função f de x é x ao cubo menos 6x. Ai, meu Deus. X ao cubo menos 6x. Eu falo uma coisa e escrevo outra. Um horror. Então, f de xi estrela é o quê? É 13i sobre n ao cubo menos 6 vezes 3i sobre n. Ou seja, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 20... meu santo. É 9 vezes 3, é 27 sobre n ao cubo e ao cubo menos 18 i sobre n. Então, está aqui o valor de f no meu x em estrela. Então, vamos montar quem é a soma de rima. Soma de rima enésima. Vai ser uma soma, para ir começando em 1 e terminando em n, de 27 sobre n ao cubo, vezes i ao cubo, menos 18 sobre n vezes i, tudo isso multiplicado por ΔX, que é 3 sobre n. Tá? Continuemos trabalhando essa soma de rima. Nós vamos calcular essa integral daqui, proposta, a gente vai calcular ela como limite da soma de rima, mesmo, na raça. Tá? Então, SR N é igual. Eu vou fazer isso. 27 vezes 3. Tá? Então, isso aqui é 81. É 3 à quarta. É 81 sobre N à quarta. Então, isso aqui é a soma de 81 sobre N à quarta potência vezes I ao cubo menos 18 vezes 3, que é 54, sobre N ao quadrado vezes I. I de 1 até N. Ok? Continuemos. Continuemos. Bom, lembra que eu falei para vocês que as somas funcionam da mesma maneira como quer dizer, a notação do somatório não introduz nada de novo, né? Então, se eu estou somando esses termos aqui,
Para cada i, eu substituo aqui o valor de i, coleciono todos os termos, depois somo tudo, né? Mas eu posso rearrumar esses termos de modo que eu esteja somando primeiro os termos 81 sobre n à quarta e ao cubo, e depois somando 54 sobre n ao quadrado e para ir de 1 até n. Isso é só uma questão de rearrumar os termos. Isso aqui são somas finitas, não tem nada de estranho nisso. Agora, aqui você observa que cada um dos termos do somatório, que estão sendo somados, estão multiplicados pelo mesmo fator, 81 sobre n à quarta. Então, eu posso botar esse fator daqui em evidência. Professora, por que eu não posso botar o i ao cubo em evidência? Porque o i ao cubo é uma coisa que não é um fator comum. Para cada i de 1 até n, esse número aqui é diferente. Então, não tem como você botar ele em evidência. Da mesma maneira que eu botei 81 sobre n à quarta em evidência, eu posso botar 54 sobre n ao quadrado também em evidência nesse segundo somatório. Então, eu fico com 81 sobre n à quarta, soma do i ao cubo, menos 54 sobre n ao quadrado, soma de i. Soma dos primeiros n cubos e a soma dos primeiros n números naturais. E agora eu vou me lembrar daqueles fatos úteis que a gente enunciou no começo da aula. A soma dos primeiros n naturais é n vezes n mais 1 sobre 2, e a soma dos primeiros n cubos é o quadrado desse valor aqui. É n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, com isso, concluímos que isso aqui é usando os fatos úteis. Essa igualdade é usando os fatos úteis. Eu concluo que isso aqui é igual a 81 sobre n à quarta, n vezes n mais 1 sobre 2 ao quadrado, menos 54 sobre n ao quadrado, n mais 1 sobre 2. Eu preciso urgentemente dividir aqui a minha lousa. Ok? Ótimo. Agora vamos expandir. Vamos expandir. Então, isso aqui é 81, que multiplica n ao quadrado mais n, tudo isso ao quadrado, n vezes n mais 1 é n ao quadrado mais n. Aí eu elevo tudo ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, sobre n ao quadrado, menos 54 sobre 2, n ao quadrado mais n sobre n ao quadrado. Continuando. Isso aqui vai demorar um pouquinho, até a gente entender o que está acontecendo. Isso é 81 sobre 4 que multiplica. O quociente de 2 quadrados é o quadrado do quociente. E o quociente é n ao quadrado mais n sobre n ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre n. Agora nós estamos chegando em algum lugar. Menos 54 meios de 1 mais 1 sobre n. N ao quadrado sobre n ao quadrado é igual a 1. N sobre n ao quadrado é igual a 1 sobre n. Então, o objeto que a gente está buscando, tá?
que é a integral de 0 até 3 de x ao cubo menos 6x dx. Onde foi parar esse 6? Esse 6 foi parar aqui, gente. Ó, 6 vezes 3i sobre n, 18i, que depois foi multiplicado de novo por 3. Tá? E aí deu esse 54. Ok. Então, isso daqui é igual ao limite quando ele tende a infinito das somas de Riemann, de SRN, que a gente teve desenvolvendo aqui. Então, isso aqui é o limite quando n vai para infinito de 81 sobre 4 vezes 1 mais 1 sobre n ao quadrado menos 54 sobre 2, 1 mais 1 sobre n. Agora vejam só o que está acontecendo. O que acontece com essa expressão? Você vê que não tem mais somatório nenhum aqui. Tá? Você não está somando mais nada, você está só calculando esse limite. O que acontece com esse limite? Este termo, quando n vai para infinito, isso aqui é 1 sobre um número enorme, ele é um número muito pequenininho, perto de 0. Então, esse termo aqui tende a 1. E esse termo daqui também tende a 1. Tudo bem que está elevado ao quadrado, mas não importa, porque isso aqui ainda tende a 1. Ou seja, o resultado dessa conta deu 81 sobre 4 menos 54 sobre 2, 81 sobre 4 menos 27, 54 dividido por 2 é igual a 27. Isso aqui é 81 sobre 4 menos 108 sobre 4, que é menos 27 sobre 4. Então, a resposta que a gente conseguiu foi que a integral de 0 a 3 de x ao cubo menos 6x dx é igual a menos 27 sobre 4. Vocês hão de convir que esse método para calcular a integral é um tanto quanto demorado, complicado, tá? E pouco prático, né? É um método pouco prático. Na aula que vem, a gente vai aprender um método para calcular a integral muito mais rápido e muito mais prático. Tá? Então, isso aqui é análogo, mas piorado ao que a gente fez quando a gente apresentou a derivada. Quando nós apresentamos a derivada, nós apresentamos como um limite de quociente de diferenças. E no começo, a gente só sabia calcular a derivada calculando o limite de cada um dos quocientes de diferenças. Né? Bom, aí depois de desenvolver o assunto, a gente acabou colecionando um conjunto de regras de derivação que nos permitiram calcular derivadas de uma maneira muito mais rápida, usando umas tantas regras. Tá? Então, a maneira de calcular a integral, como esses limites de soma de Riemann, não vou dizer nem que é igualmente pouco conveniente, igualmente pouco prático do que o limite de quociente de diferenças para calcular derivadas. É pior, porque isso aqui dependeu da gente conhecer fatos como a soma de cubos de números naturais, a soma de números naturais, eventualmente a soma dos quadrados, que a gente não vai conhecer em geral. Tá? Então, a gente desesperadamente precisa de um método novo para conseguir calcular o limite da soma de Riemann, ou seja, as integrais. Ok. Vamos ver uma outra instância desse mesmo tipo de problema. Então, 3. 3. Calcule a integral de 1 até 3
da exponencial e elevado a x dx. Tá? Deixa eu começar dividindo aqui o meu quadro. Vamos lá. Então, A é 1, B é 3, delta x é 3 menos 1 sobre n, que é 2 sobre n. F de x é E elevado a x. Eu vou tomar como xi estrela. Por conveniência, eu vou tomar como sendo xi, que vai ser A mais I vezes delta x. Isso aqui é 1 mais 2 sobre n. 2i, desculpa, sobre n. Vejam que i aqui vai de 0 até n. Observe que quando eu substituir igual a 0, eu ganho 1 mais 0 é 1. Então, eu estou parada no extremo inferior do meu intervalo, em 1. Quando i é igual a n, eu ganho 1 mais 2 vezes n sobre n, é 1 mais 2, que é 3. Fui parar no outro extremo do intervalo. Então, está tudo consistente e os pontos amostrais que eu quero escolher são exatamente x's. Então, a soma de Riemann, a enésima soma de Riemann, vai ser o quê? Vai ser a soma, começando em 1, não em 0, começando em 1, acabando em n, do valor da minha função no xi, que é elevado a 1 mais 2i sobre n, vezes o delta x, que é 2 sobre n. Tá? Ou seja, SRN é igual. Esse E elevado a 1, bom, E elevado a 1 mais 2 sobre n, 2i sobre n, eu posso usar as propriedades de exponenciação para descrever isso aqui como um produto. Isso aqui é E vezes E elevado a 2i sobre n. Tá? Então, eu posso puxar esse E vezes 2 sobre n, que não dependem de i, que são fatores em comum para todos os termos que estão sendo somados, eu posso colocá-los em evidência e escrever isso como 2E sobre n vezes a soma de E elevado a 2i sobre n, para ir de 1 até n. O que é isso, gente? Vamos abrir isso. Isso aqui é 2E sobre n que multiplica E elevado a 2 vezes 1 sobre n, mais E elevado a 2 vezes 2 sobre n, 4 sobre n, que é E elevado a 2 sobre n ao quadrado. Mais E elevado a 2 vezes 3 sobre n, que é E elevado a 2 sobre n ao cubo. Até E elevado a 2 sobre n vezes n, que é E elevado a 2 sobre n a potência n. Se você chamar de Q é elevado a 2 sobre n, tá? Então, o que você tem dentro do parênteses, a sua expressão é 2E sobre n, que multiplica Q mais Q ao quadrado mais Q ao cubo mais Q elevado a n. Ou seja, é uma soma de PG, de progressão geométrica. É o que você tem aqui dentro desses parênteses, dentro do parênteses. É uma soma de PG. Como uma soma de PG, eu posso fazer uma conta que é assim. S igual a Q mais Q ao quadrado mais Q ao cubo mais Q elevado a n. Q vezes S é Q ao quadrado mais Q ao cubo
mais Q à quarta, mais Q elevado a N mais 1. Então, Q vezes S menos S, que é Q menos 1 vezes S, tá? Este menos este, é Q elevado a N mais 1 menos Q. Por quê? Porque quando eu subtraio S de Q vezes S, eu vou ter Q ao quadrado menos Q ao quadrado, Q ao cubo menos Q ao cubo, Q à quarta menos Q à quarta. Quem é que não vai cancelar aqui? É o Q elevado a N mais 1, que não aparece aqui, e este Q que não aparece no Q vezes S. Então, S é Q elevado a N mais 1 menos Q sobre Q menos 1. Então, nós vamos aplicar esta fórmula daqui para a soma de PG, que vocês já deveriam conhecer, para deduzir uma expressão para essa soma de rima. Ok. Então, a minha soma de rima que era igual, olha ela aqui, é 2E sobre N vezes Q, que é E elevado a 2 sobre N, que é elevado a 2 sobre N, esse é meu Q, elevado à potência N mais 1, menos o Q de novo, dividido por Q menos 1. Tá bom? Ok. Então, vamos trabalhar um pouco essa expressão, tá? Então, isso aqui é igual 2E sobre N, E elevado a 2 sobre N elevado a N mais 1, é igual a E elevado a 2 sobre N elevado a N, que é o quadrado, vezes E elevado a 2 sobre N vezes 1, que é elevado a 2 sobre N. Eu simplesmente fiz a conta 2 sobre N vezes N mais 1, que é 2 sobre N vezes N, que é 2, mais 2 sobre N vezes 1, que é 2 sobre N. Menos E elevado a 2 sobre N, dividido por E elevado a 2 sobre N, menos 1. Ou seja, 2E sobre N, E elevado a 2 sobre N, eu boto E elevado a 2 sobre N em evidência no numerador, vezes E ao quadrado menos 1, sobre E elevado a 2 sobre N, menos 1. Ok, então agora, tá? Eu estou restrita, então isso aqui é E, que multiplica E ao quadrado menos 1, é E ao cubo menos E, vezes, eu fiz o produto de E vezes E ao quadrado menos 1. Sobrou E elevado a 2 sobre N, E elevado a 2 sobre N menos 1, vezes 2 sobre N. Não preciso mais disso. Quem é que eu tenho que tomar o limite quando N vai para infinito? Vai ser esse pedaço aqui, porque esse pedaço aqui não depende de N. Tá. Então, eu vou reescrever esse pedaço daqui assim. Isso aqui eu vou dividir por E elevado a 2 sobre N. E eu fico com o seguinte, isso aqui é 2 sobre N dividido por 1 menos E elevado a menos 2 sobre N. Então, eu peguei este E elevado a 2 sobre N e escrevi ele como 1 sobre E elevado a 2 sobre N. Ou melhor,
1 sobre E a menos 2 sobre N. E esse E a menos 2 sobre N, multiplicando E elevado a 2 sobre N, deu 1. E esse E elevado a menos 2 sobre N, multiplicando 1, deu menos E elevado a menos 2 sobre N. Bem, agora observem o seguinte, a seguinte mágica aqui. Menos E elevado a menos 2 sobre N, dividido por 2 sobre N, ou seja, o inverso disso que eu estou procurando, é igual a E elevado a menos 2 sobre N, menos 1 sobre menos 2 sobre N. Multipliquei por menos 1 no numerador e no denominador. Tá? Ok. Vamos lembrar que o limite, quando h tende a zero, de E elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, esse limite daqui, pela direita ou pela esquerda, tá? Esse limite aqui é igual à derivada da função E elevado a x em zero, que é 1. Foi assim que a gente definiu o número E. Exatamente assim. Então, observe que menos 2 sobre n tende a zero quando n tende a infinito. N tendendo a infinito, menos 2 sobre n é um número menos 2 dividido por um número enorme. Não importa se esse número enorme é positivo ou negativo, um número fixo dividido por um número enorme é um número muito pequenininho, próximo de zero. Então, esse número aqui está tendendo a zero. Então, se eu pensar nesse número como h, esse limite daqui tem que ser igual a 1. E, portanto, este limite também vai ter que ser igual a 1. Porque isso aqui é o inverso. Tá? E você sabe que o limite do quociente é o quociente dos limites quando cada um dos fatores do quociente tem limite. Tá? Então, o limite do inverso é 1 sobre o limite direto, que é igual a 1. Então, o limite de SRN, quando n vai para infinito, é igual ao limite de E ao cubo menos E dividido por o inverso disso daqui, 1 menos E elevado a menos 2 sobre N sobre 2 sobre N, que é E ao cubo menos E dividido por 1. Então, descobrimos a nossa resposta ao problema 3. Lembrando que o problema 3 era o problema de calcular a integral de 1 até 3 de E elevado a x dx. Então, a integral de 1 até 3 de E elevado a x dx é igual a E ao cubo menos E. Essa é a nossa conclusão. Quatro. Calcule a integral de 0 até 1 da raiz de 1 menos x quadrado dx. B, a integral de 0 até 3 de x menos 1 dx.
Bom, vejam. Em A, nós temos o seguinte. Raiz de 1 menos x quadrado é uma função sempre com um bom sinal entre 0 e 1. Mas ainda, como é que é o gráfico dessa função? Isso daqui, o gráfico dessa função é um semicírculo para x entre menos 1 e 1. Y é igual a raiz de 1 menos x quadrado, significa que y ao quadrado é 1 menos x quadrado, que significa que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Isso é a equação de uma circunferência de centro na origem raio 1. Então, eu posso identificar a integral de 0 a 1 de raiz de 1 menos x quadrado dx como sendo a área da região entre x igual a 0, x igual a 0 e x igual a 1, acima do eixo y e abaixo da curva y igual a raiz de 1 menos x quadrado. E a área dessa região é 1/4 da área da circunferência. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado, é π vezes 1 ao quadrado. Então, 1/4 disso é π sobre 4. E, portanto, a resposta que a gente estava procurando é que a integral de 0 até 1 de raiz de 1 menos x quadrado dx é π dividido por 4. B. A integral de 0 até 3 de x menos 1 dx. Bom, nesse caso, tá? X menos 1, se você substituir x igual a 0, você ganha menos 1. Então, x menos 1 não é maior ou igual a 0. Vamos ver como é que é o gráfico de y igual a x menos 1 para x entre 0 e 3. Em x igual a 1, y igual a menos, x igual a 0, desculpa, y igual a menos 1. Quando x é igual a 1, x menos 1 é 0. Então, você tem esta reta aqui. Isso daqui é y igual a x menos 1. Ok? Mas pelo que a gente viu, tá? A integral de 0 até 3 vai ser menos a área desta região, onde a função é negativa, e mais a área desta região, onde a função é positiva. O que é a área dessa região daqui? É a área de um... Isso aqui é 1, né? Então, isso aqui é a área de um triângulo de base 2 e altura 3 menos 1, 2. Tá? Então, a área dessa região daqui é base vezes altura sobre 2. E a área desta região daqui é a área de um triângulo de base 1, altura 1. Ou seja, é 1 vezes 1 sobre 2. Isso aqui é 1/2 e esse daqui é 2. Então, pelo que a gente viu, a integral de 0 até 3 de x menos 1 dx é igual a menos a área do pedaço onde a função é negativa, ou seja, menos 1/2, mais a área do pedaço onde a função é positiva, 2. Ou seja, 4 menos 1, 3/2. A resposta é que a integral de 0 até 3 de x menos 1
dx é 3 meios. Cinco. Regra do ponto médio. A regra do ponto médio consiste de escolher pontos médios como pontos amostrais. Então, em cada subintervalo xi menos 1, xi, eu vou escolher como ponto amostral o ponto médio, que é simplesmente xi menos 1 mais xi dividido por 2. É o ponto que está equidistante de xi menos 1 e de xi. Então, isso aqui é uma escolha que é muito comum de ser feita em métodos numéricos, ou seja, métodos computacionais para calcular uma integral. Tá? Então, eu quero usar a regra do ponto médio para estimar a integral de 1 até 2 da função 1 sobre x dx com n igual a 3. Então, vamos só. Isso aqui essencialmente é uma ilustração do que pode acontecer. Okay. Então, o que a gente quer é a soma de rima com n igual a 3, tá? Para esses pontos amostrais aqui. Observe que A é 1, B é 2, e, portanto, meu ΔX é 2 menos 1 sobre n, que é 1 sobre n. E com n igual a 1/3, n igual a 3, isso significa que ΔX é 1/3. O meu xi é o quê? Vai ser 1 mais i vezes ΔX. I vezes 1/3. Tá? Então, é 1 mais i sobre 3. Então, quem é, de acordo com a regra do ponto médio, quem vai ser o xi estrela? Vai ser o 1 mais i menos 1 sobre 3 mais 1 mais i sobre 3 dividido por 2. É o xi menos 1, que é 1 mais i menos 1 sobre 3, mais o xi, que é 1 mais i sobre 3, dividido por 2. Então, nós ganhamos o quê? O xi estrela é igual a 1 mais 1, 2, i menos 1 sobre 3 mais i sobre 3 é 2i menos 1 sobre 3, tudo isso dividido por 2. Ou seja, 1 mais 2i menos 1 sobre 6. Ok. Então, o que é f do meu ponto médio? F do meu ponto médio é 1 sobre x estrela, da feita que f de x é 1 sobre x. Então, nós estamos falando de 6... desculpa. Isso aqui é igual a 6 mais 2i menos 1 sobre 6. Coloquei o 1 também, escrevi ele com o denominador 6. 6 menos 1, 5. Então, isso aqui é 5 mais 2i sobre 6, e 1 sobre isso é 6 sobre 5
mais 2i. O i aqui tem que variar de 1 até n igual a 3. Então, quanto é que vai ser? O SR3 é igual à soma do f do xi estrela vezes o ΔX, para ir de 1 até 3. Então, isso aqui vai ser... Eu vou escrever f de x estrela para cada um dos i's de 1 até 3. Então, é 6 sobre 5 mais 2, 6 sétimos, vezes ΔX, que é 1/3, mais 6 sobre 5 mais 2 vezes 2, 5 mais 4 é 9, vezes 1/3, mais i igual a 3. 5 mais 6, 11, vezes ΔX. 6/3, 6/3 e 6/3, todos esses 6/3 são iguais a 2 e podem ser colocados em evidência. Então, isso aqui é 2 vezes 1/7 mais 1/9 mais 1 sobre 11. E eu vou deixar para vocês fazerem na calculadora ou na mão, como vocês preferirem, essa conta. Tá? Isso aqui você vai descrever isso como 63 vezes 11. Aqui você vai ter 99. Aqui você vai ter 77. E aqui você vai ter 63. Né? Então, isso aqui é 2 vezes 99 mais 77 mais 63. Tudo isso dividido por 11 vezes 63. E fica para vocês aqui de resolverem isso. Tá? Ok. Ponto, ponto, ponto. Exercício. Ok. Isso aqui era só para ilustrar como é que funciona a regra do ponto médio. Tá bom? Seis. Problema 6. Então, aquele ali eu não escrevi qual era a resposta. Tem que fazer aquela continha. 6. Calcule a integral de 0 até 1 de 4 mais 3x ao quadrado dx. Tá? Okay. Veja só. Então, primeiro, a gente pode usar as propriedades, pelas propriedades aritméticas, da integral. Nós temos que a nossa integral, que a gente quer calcular, de 4 mais 3x² entre 0 e 1, é igual à integral de 0 até 1 de 4 vezes dx, mais 3 vezes a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Primeiro eu reescrevi isso como a integral de 4 mais a integral de 3x². E depois eu puxei a constante para fora. A primeira é fácil, é a integral de uma constante, que é 1. Então, isso aqui é 4 vezes 1. Mais 3 vezes a integral de x² dx, entre 0 e 1. Nós já fizemos esse cálculo na aula passada. Eu vou refazer para vocês. Tá? Então, a integral de 0 até 1 de x² dx é o limite das somas de Riemann para x². Com f de x igual a x², a igual a 0, b igual a 1. Então, ΔX é b menos a sobre n, é 1 sobre n. Xi é a mais i vezes ΔX. Então, é i sobre n. E eu vou tomar xi como sendo xi estrela. Ou seja, eu vou tomar os pontos amostrais como sendo os próprios xis. Então, SR de n
vai ser a soma para ir de 1 até n, tá? De f de x e estrela, i sobre n ao quadrado, vezes ΔX, 1 sobre n. Então, isso aqui é igual a soma para ir de 1 até n. Eu posso botar 1 sobre n ao cubo em evidência, nessa soma, vezes a soma do i ao quadrado. E aí a gente vai usar novamente um daqueles fatos úteis do começo da aula, que era que a soma dos primeiros quadrados, primeiros n quadrados, é igual a n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. N vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Ok? Vamos abrir isso aqui. Isso aqui é n ao quadrado mais n, que multiplica 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. Ou seja, vamos efetuar essa conta aqui no andar de cima. Eu tenho 2n ao cubo mais 2n ao quadrado daqui com n ao quadrado. Isso aqui é 3n ao quadrado. Mais n vezes 1. Sobre 6n ao cubo. Ou seja, 2/6, que é 1/3. Mais 3n ao quadrado sobre 6n ao cubo é 1 sobre 2n. Mais n sobre 6n ao cubo é 1 sobre 6n ao quadrado. Então, a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx é o limite, quando n tende a infinito, de 1/3 mais 1 sobre 2n, mais 1 sobre 6n ao quadrado. E quando n vai para infinito, 1 sobre 2n tende a 0, 1 sobre 6n ao quadrado tem limite 0, então esse limite aqui é 1/3. Então eu vou querer multiplicar este número daqui, eu vou querer substituir isso por 1/3, eu vou ficar com 3 vezes 1/3. Então, moral da minha história aqui toda, é que a integral de 0 até 1 de 4 mais 3x² dx é igual a 4 mais 3 vezes 1/3. 1/3. Tá? Isso aqui deu 4 mais 1, 5. 3 vezes 1/3 é 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então, resposta a integral de 0 até 1 de 4 mais 3 x² dx é 5. Sétimo e último exemplo da aula de hoje. Esse é um exemplo bastante rápido, bastante fácil. Tá? É um exemplo de comparação, de aplicação das propriedades de comparação. Estime a integral entre 1 e 8 de e elevado a menos x mais raiz cúbica de x dx. Ok. Temos e a menos x, y igual a menos x é uma função decrescente. De fato, a derivada dessa função é menos e a menos x,
E como E menos X é sempre positivo, menos E menos X é sempre negativo ou zero. Então, é não positivo. Y igual a raiz cúbica de X, tá? É uma função crescente. A derivada dessa função é 1/3 de x a menos 2/3. Tá? Então, para x entre 1 e 8, isso aqui é positivo. Tá? E 1/3 vezes a raiz cúbica, vezes 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado é positivo. Então, E a menos x mais raiz cúbica de x para x entre 1 e 8 está entre o maior valor possível do E a menos x é atingido em x igual a 1. Porque E a menos x diminui entre 1 e 8. E o maior valor possível da raiz cúbica de x é atingido na outra extremidade, 8. O menor valor possível de E a menos x é atingido em x igual a 8. E o menor valor possível da raiz cúbica de x é atingido na extremidade x igual a 1. Ou seja, a minha função f de x é a menos x mais raiz cúbica de x está entre 1 sobre E elevado a 8 mais 1 e 1 sobre E mais 2, que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Portanto, pelas propriedades comparativas, da integral, temos que a integral entre 1 e 8 de E a menos x mais raiz cúbica de x dx é um número entre o mínimo vezes o tamanho do intervalo, que é 7, então é 1 sobre E elevado a 8 mais 1 vezes 7 e menor ou igual a 1 sobre E mais 2 vezes 7. 7 é 8 menos 1. B menos A. Tá? Então, a resposta é exatamente o que eu acabei de escrever aqui. A integral em questão de E a menos x mais raiz cúbica de x dx é um número real entre 2 mais 1 sobre E vezes 7, ou se vocês quiserem, 14 mais 7 sobre E, e 1 mais 1 sobre E a oitava vezes 7. Tá? Se vocês quiserem refinar isso aqui ainda mais, certamente que esse número é maior do que 7 e esse número daqui é menor do que 21. 1 sobre E é menor que 1. Então, esse aqui, mas esse resultado daqui já está mais do que satisfatório, tá? Por hora. Só pedia-se uma estimativa, não pedia a melhor estimativa possível. Tá? Ok, gente, por hoje é só. Eu vou parar a gravação agora. E a próxima aula, que é a aula sobre a seção 5.3, que se chama Teorema Fundamental do Cálculo, vai ser essencialmente a aula mais importante desse curso. Tá? Então, vocês têm um feriado agora, segunda-feira, e aproveitem para estudar cálculo, para colocar toda a matéria em dia, tá? Porque na aula de quarta-feira nós vamos ter uma aula muito especial, que é a aula sobre o Teorema Fundamental do Cálculo. Além de ser um assunto belíssimo,
é essencialmente o núcleo, né, a parte mais importante da disciplina de cálculo 1. Tá bom? É isso aí, pessoal.